Então vamos lá, signo de Sagitário. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos às previsões completas de 2025, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. Além das previsões da mandala, nós vamos tirar também a energia geral de cada mês, de janeiro a dezembro de 2025. Firma teu pensamento em Deus, eleva teu pensamento. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Vamos lá. Com a permissão de Deus para fazer essa leitura, peço também a permissão do seu mentor e o seu anjo de guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Com teus olhos nos rege noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve meu povo cigano, Optcha. Vamos trabalhar. Traz para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário as previsões 2025. Traz a mandala astrológica. Optcha. Também lembrando, se você está aqui pela primeira vez, que nós temos aulões completos, tá? Tanto o principal da astrologia, numerologia, temos o aulão de Plutão em Aquário. Tudo isso está aqui na playlist junto às previsões. Basta você acessar a playlist das previsões 2025 aqui dentro do canal, que você vai ter ali o acesso a essas aulas. Lá nas previsões 2025 também tem um material gratuito para vocês baixarem. Então tem bastante informação de 2025 para vocês. Sagitário, na linha da saúde, já vou te adiantando uma coisa aqui. A parte do músculo, a estrutura, a força, a estrutura muscular pode ser um dos pontos que você tem que olhar e trabalhar, tá? A estrutura muscular hoje já se sabe, né? Hoje a ciência, a medicina está evoluindo tanto que uma das coisas que pode, digamos, não digo garantir, mas pode ajudar muito para que uma pessoa possa envelhecer com bastante autonomia, qualidade de vida, é manter uma boa estrutura muscular, tá? A capacidade muscular, ela tá ali relacionada à capacidade também do como você vai envelhecer, tua qualidade de vida lá no futuro. E vocês tiveram um destaque aqui na parte da musculatura, do trabalhar a força física, ou trabalhar a flexibilidade, trabalhar uma questão ali de consciência corporal. Então, dentro do possível, olhe para isso, tá? O nosso valete de copas, um dos mais bonitos dos valetes, né? Pode ver que ele é todo diferenciado, ó, todo pomposo, roupinha bonita, peixinho pulando para fora, que fala da fertilidade. Mas essa beleza, não se engane, porque tudo aquilo que às vezes é diferente ou chama atenção também gera conflito. Às vezes o que é diferente, né, para algum entendimento diferente, gerações diferentes entram em duelo. E a espiritualidade com esse valete, ela fala muito para você valorizar aquilo que desperta em você a tua individualidade, sabe? Aquilo que desperta em você o teu senso criativo. A linha da família vai ser muito importante, a linha do trabalho, só que esse trabalho feito de uma forma muito particular. Parece que em 2025, Sagitário vai ter um pouquinho de dificuldade de continuar preso a regras, sabe, há um senso do jeito que o outro quer que eu me expresse, do jeito que o outro quer que eu viva, do jeito que o outro quer que eu crie meus filhos, do jeito que o outro quer que eu... É como se fosse assim, 2025, digamos que você trabalha para alguém e você tem ali a confiança desse empregador. Se ele for aquela pessoa que te cobra o resultado final, mas não exatamente o como você realiza, você entrega o resultado final. Mas existe um pouco de dificuldade com carreiras, com trabalhos, quando existe muito controle, tá? Você não pode perder o prazer, o tesão daquilo que você faz, tá? Porque a rainha de paus, ela cresce, ó, ela prospera, tanto no trabalho quanto na família, desde que você de Sagitário possa manter uma certa autonomia no como faço, no que faço ou do jeito que faço. É claro que nós vivemos num mundo em sociedade. Sociedade precisa também de regras para a gente poder saber os nossos limites, né? Onde acaba o meu direito, começa o do outro. Mas aqui não fala nesse sentido de regra social. Aqui fala mais no sentido de individualidade mesmo.
Então fuja desse tipo de ambiente e conflito em 2025. Tá vendo aqui que as pessoas no fundo não querem diálogo? É só cada um. Por que cada um, Gabriel, tem um bastão? Essa é uma forma do simbolismo lembrar que às vezes, no fundo, as pessoas ou os grupos não querem diálogo verdadeiro. Eles querem impor o seu entendimento, mas eles não querem ouvir. Então, tudo que em 2025 for muito sensível, for muito ruidoso, eu não consigo mais trabalhar nesse ambiente, eu não consigo mais trabalhar com essas pessoas, ou eu percebo em 2025, segundo a tua energia, que às vezes você trabalhando sozinho, ou você trabalhando sem determinadas pessoas ou um ambiente próximo, você vai prosperar mais. Então, às vezes, você pode estar até na função certa ou na atividade certa, mas talvez está no ambiente ou com as pessoas erradas. Tá? Então, pode haver esse tipo de reflexão batendo na porta no seu ano de 2025. Porque quando você se individualiza aqui na mesa de tarô, você cresce mais. Então, às vezes, na tua família, vamos dar esse exemplo. Nossa, é interessante. Depois que eu mudei aqui, tá tudo virando de ponta cabeça. É um exemplo simbólico, mas às vezes você fala, nossa, era uma paz, minha vida, minha família, minha casa era uma paz. E aí você pode perceber essas influências externas. Então, em 2025, você vai precisar estar atento a isso. A problemas que estão vindo de fora para dentro, tá? E aí fazer os seus ajustes dentro da tua realidade. A casa do dinheiro e da moeda, elemento fogo, é excelente para trabalho e finança, mas não é uma finança assim muito de mão beijada, não. Tá? Eu sempre falo que o meu compromisso é trazer a mensagem do tarô e não que a pessoa quer ouvir. Por quê? Paus é aquela prosperidade e independência que você constrói com as suas próprias mãos mesmo. Não é aquela coisa de, vem em mim dinheiro inesperado. Você tá entendendo? Aqui fala, então eu não, isso aqui é uma sentença, Gabriel, eu não vou poder fazer dinheiro num prêmio, num sorteio. Não se trata disso. Mas você pode crescer muito pela tua independência profissional, por fazer bom uso das suas habilidades. Você pode crescer muito, ao invés de ficar, exemplo, sempre só trabalhando para os outros, aprender a trabalhar ou ter uma segunda atividade para você mesmo. Tá? Porque aqui, você está individualizando a sua energia desde o começo do jogo. A casa de paus é isso. Então, não é que você não pode ter uma carteira assinada ou um registro com o empregador, mas 2025 quer te levar além disso. O que de fato pode trazer a sua independência. Você consegue talvez começar a focar numa segunda atividade, ou você consegue exercer com mais liberdade um trabalho para aumentar o seu rendimento, e aí entra o arcano da lua. A lua, ela vai te conectar com aquele desafio anterior, que é entender que se eu não olhar direito as relações, o ambiente, as parcerias, com quem eu estou trabalhando, ou o que está de fato atrapalhando o meu crescimento, eu posso deixar de crescer. A lua pode me prender ali num medo, numa ilusão, numa pessoa que ao invés de te validar em 2025, fala assim, não, faz isso não, eu já tentei e não deu certo. Não, eu já quebrei fazendo isso. Não, fulano quebrou fazendo isso. Mas fulano é fulano, você é você. Do mesmo jeito que o Gabriel lendo o tarô é de um jeito e outro lendo o outro é de outro jeito. Nós somos seres que temos ali um desenvolvimento diferente, às vezes dentro da mesma atividade. Tá? Então a tua casa financeira e do trabalho pede essa sensibilidade. Cuidado com sabotagem, cuidado com pessoas que dizem que vão facilitar o teu trabalho e podem fazer o caminho inverso. Tá? Não é que você só pode crescer sozinho, mas de alguma forma, na tua previsão de 2025, você está mais individualizado do que conectado a terceiros. Tá? Então, Gabriel, tem uma sociedade. Então, vamos dar um exemplo. Mas eu confio cegamente nesse sócio. Ou eu estou com essa pessoa há anos. Ainda assim, é possível ter um pouco mais de individualidade, ou seja, ele cuida disso, mas isso aqui sou eu que faço, da minha forma, da minha maneira, tá? Tenta adaptar isso, porque isso vai te ajudar a crescer no próximo ano. Aqui, as pessoas que já não encontram mais satisfação no ambiente profissional, copas, não encontram mais as copas, espada, desgaste, turnos, pessoas que têm dificuldade de adaptação, exemplo de sono, por exemplo,
que aqui pode falar dificuldade física de adaptação à rotina do trabalho, horário, turno, é um bom ano para rever isso. Então vamos dar um exemplo, você sempre trabalhou no plantão do hospital na madrugada, ganha mais, ganha isso, ganha aquilo, ou você faz lá a portaria na madrugada, 12h36, é um exemplo, mas é importante olhar o impacto sobre a tua vida. Porque às vezes você até pode falar, não, mas eu amo trabalhar no meu turno, eu amo fazer o que eu faço nesses horários diferentes. Mas é importante olhar o impacto emocional da tua rotina profissional. Às vezes você está muito bem, digamos, no trabalho, mas às vezes você não está tendo ali uma qualidade de vida. Ou você está muito bem no trabalho, mas você não está tendo tempo para os filhos, para a família. O casamento está jogado de escanteio. Então existe um equilíbrio para Sagitário, tá? Existe aqui Sagitário tendo um equilíbrio entre o estar bem e fazer o que é necessário, tá? Não é que todo mundo vai ter problema ou vai ter que trocar de horário, turno, mas a gente também tem que ser realista. Nem todo mundo vai conseguir trabalhar home office. Nem todo mundo vai conseguir estar o dia todo dentro de casa. E aí? Adaptação, tá? Ou se eu quero tanto isso, Gabriel, depois que eu descobri o home office ou o regime híbrido, eu não aceito mais outra coisa. Então eu preciso trabalhar ali de alguma forma com excelência para garantir essa estabilidade que está sendo pedida aqui. O teu emocional vai impactar a tua carreira em 2025. Às vezes a pessoa está ali, eu só estou aguentando porque falta um ano para eu me aposentar, falta 2. Mas será que é o único caminho? Será que realmente eu não consigo ter, às vezes, uma troca de setor, uma melhoria, alguma negociação, mesmo que você esteja segurando? Porque aqui fala muito das pessoas que não estão mais conectadas com a carreira, não gostam mais do que fazem. Esses vão ser os mais impactados. Se você estiver vivendo só as copas, Gabriel, eu amo o que eu faço. Eu nunca tive no melhor momento na minha carreira, então você esquece aquelas cartas de espada, tá? Porque aqui fala sobre o processo emocional batendo forte aí sobre a tua carreira. A casa da família, nós temos aqui a energia da responsabilidade na casa familiar, aonde vocês podem confrontar ali dentro do ano o que? Se você está trabalhando, ó, você está quase que trabalhando sem perceber, olha o tanto que você produziu, mas isso é na casa da família. Ou eu estou trabalhando, Gabriel, só para que ele estude, para que ela estude, para que eles tenham um futuro. Vamos dar esse exemplo, que muito pai e mãe faz. O desafio da família é perceber, ó, esses dois não podem andar juntos. Justiça e torre, porque essa daqui vem trazer o corte desse. Essa daqui vem trazer justiça no que não está sendo justo. Então, dentro da estrutura familiar, vamos dar só um exemplo simbólico. Digamos que você já é adulto, você já trabalha, mas você mora com seus pais. Vamos dar esse exemplo. E nem é porque precisa. Você mora com os pais por conveniência mesmo. Vamos ser aqui direto, só para dar esse exemplo. Mas daí você percebe que o casamento do seu pai e da tua mãe está rodando. Está por um fio. Você precisa saber manter a sua individualidade, teu crescimento, mas entender que você não pode interferir, por exemplo, lá simbólico, ou achar que porque está acontecendo um rompimento dentro da família, o filho está separando, o pai está separando, é tentar saber separar as realidades dos outros da tua vida pessoal. Então a espiritualidade pede para que você mantenha o seu foco e o seu equilíbrio naquilo que você consegue de fato controlar. Mas não se sinta responsabilizado a ser mediador de situações externas dentro da tua estrutura familiar. Então vamos dizer lá que você é aquele irmão que vai tomar a frente, que daqui a pouco você está brigando mais lá dentro de um conflito do que o próprio casal. Tá errado. Vai sobrar para a cabeça. Eu vou ter que tomar um lado em relação ao meu pai e minha mãe. Não necessariamente. Porque eremita é ano 9, é maturidade. Tá? Então aqui mostra esse cuidado. A casa da família vai ter algumas relações que vão cair, ou você vai ver pessoas que você ama que estão jogando fora, às vezes, um futuro brilhante, uma coisa que tinha tudo para dar certo, mas aqui precisa também deixar assim, a pessoa não seja quem vai amenizar muito em excesso o aprendizado, a dor que era para ser do outro. Cuidado com isso. Tá? Eu já vi pessoas que a espiritualidade dá uma travada na vida. Por quê? Não porque a pessoa tinha aquilo na linha kármica, nada a ver.
mas porque a pessoa usava tudo, todos os recursos para amenizar os problemas de todo mundo. Então uma pessoa era um agente que interferia na vida de todo mundo sem perceber. Achando que estava fazendo bem, na verdade estava facilitando e prejudicando. Porque quando eu em excesso interfiro, o outro não aprende. Então na casa da família, cuide do que é teu. Do que está no teu teto, na tua casa, sobre tua responsabilidade. Da porta para fora, não deixa muita situação entrar. Ah, Gabriel, eu não tenho escolha, sabe? A filha separou, veio com as 3 crianças para dentro do meu lar. Ok, você é mãe, você é pai, você amparou teus netos, ok. Mas lembra do que eu falei aqui. Com justiça e rédea. Porque se você deixar o outro trazer o caos para dentro da tua casa, da tua vida, daí o campo familiar pode ser muito desafiador, tá? Aqui nós temos no âmbito social, rei e rainha juntos, materializando a energia de ouro, ó. Tanto o rei e a rainha da casa da espada, o casal completando um fruto maior com o rei de ouros. Como você tem 3 figuras de poder e autoridade, isso aqui também pode significar pessoas, tá? Ou seja, a rainha é uma pessoa, o rei, cada rei sendo uma pessoa. E no social, olha que importante isso. Eu estou me afinizando com pessoas de um padrão de visão, de excelência, de busca, de força, de autoridade. Você percebeu que aqui não tem nenhum valete? Não tem nenhum cavaleiro? Isso é uma forma de falar sobre um grupo ou uma união de energia com pelo menos um contexto de pessoas que tenham ali um objetivo em comum, ou materializar um crescimento, um nível de ideia, de inteligência, de ambição. Então seja ambicioso no teu social em 2025. Faça relação e comunicação com pessoas certas. Tá? Cuidado para não desperdiçar essa energia social. Seja seletivo. Não é seletivo de que você não vai conversar com uma pessoa por isso ou por aquilo, mas seja seletivo com quem você compartilha ideias. Seja seletivo com quem você soma força financeira, profissional e intelectual. Tá? Porque aqui as pessoas estão somando imagem para que Sagitário se destaque no próximo ano. Então é um ano excelente para parcerias comerciais, financeiras, intelectuais, tá? Vamos lá. Na casa do amor, tem uns aqui que vai ter até mais de um amor, mais de uma opção, né? Vamos lá. Ó, 2 cavaleiros é dúvida. A dúvida entre um caminho ou outro, tá? Não, mas Gabriel, pode ser os 2 cavaleiros assim, eu tô deixando uma coisa entrando em outra? Não, não nesse contexto. Por quê? Rainha de Ouros fala da maturidade dentro do ano. Eu sei agora o que eu quero, eu sei o que eu vou exigir, eu sei o que eu dou, eu sei o que eu entrego, então eu também sei o valor do que eu mereço. Então essa energia criteriosa, ela vai beneficiar aqueles sagitarianos que tiverem já um nível de maturidade maior. Por quê? Para ser uma rainha de ouros, é alguém que já doou muito, mas agora eu também sei o que eu quero receber. Ou seja, eu não quero só cuidar, eu quero alguém também que contribua. Alguém que também cuide, tá? Então eu não quero só dar, eu quero que a relação tenha uma troca real. Só que, para ter essa troca real, é melhor que você vá para esse cavaleiro aqui, que conecta o quê? Pelo sentimento, pelo potencial, pelo amor, pelo declarar um nível de emoção, tá? Por quê? Se eu somar a rainha, mas pode ser homem ou mulher, não importa. Se eu quiser algo concreto com esse daqui é fogo de palha. Esse aqui é paixão. Olha, empina o cavalo, te encanta, fogo no parquinho, uhul, vê estrelas. Mas do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Do mesmo jeito que ele fica uma semana inteira, ele desaparece 3. E depois inventa, que minha mãe estava com problema. Então, cuidado com energia de fogo. Porque energia de fogo, o fogo não se pega. Você tá entendendo? Ele queima. Ele é bonito. Ele encanta. Mas se eu tocar muito, se eu segurar muito, ele me machuca. Então, corda pra vida em 2025. Se você quer parar de só ter aventura, de gente que só te enrola,
ou de conexões fúteis, você precisa também aprender a se responsabilizar pelo que você escolhe, porque aquele que muito escolhe há de ser escolhido, tá? Então a energia do ano ela é boa para aqueles que buscam uma troca, solidez real. Então se você se esforça lá para ter um momento na tua agenda para receber a pessoa ou para encaixar ali a tua rotina, mas daí você vê que o outro só fura, o outro assim, de 5 encontros só comparece em 1, tá errado, não é sólido, é enganação, acorda pra vida. Então é fácil entender essa energia para quem quer enxergar. A solidez em 2025 no amor, seja você solteiro, casado, enrolado, não pode vir de um só. Tá na hora de você, sendo homem ou mulher, exigir a energia de ouro. Que é falar, se eu te valorizo, eu quero ser valorizado. Se eu de alguma forma contribuo com a sua vida, eu quero que você também venha para somar e contribuir com a minha. Senão, rua, tá? Casa do Amor vai testar aí quem tem essa maturidade. O oculto tá pedindo um pouco de cautela só com pessoas que têm um comportamento, isso não tem a ver com a idade física, comportamento infantil. Sacerdotisa olhe, não tenha medo de olhar, seja observador e observadora. Finge que não está percebendo, mas observe. E o louco, ele vai falar tanto de homens e mulheres que são muito infantis, que toda hora tá pondo o pé pelas mãos. Então, por mais que você orienta, por mais que você às vezes tenta ter paciência, porque a sacerdotisa, ela é passiva, ela não age. Ela senta e espera o momento certo para agir, mas quando age, é fatal. Então, a sacerdotisa, ela fala que o ano vai trazer um pouco de decepção, tá? Principalmente com aqueles que insistem em manter conexões com pessoas que o seu comportamento é muito infantil, é muito imaturo. Então, se você tem hoje um filho, uma filha, um parceiro, uma parceira, que a pessoa sempre faz primeiro para pensar nas consequências depois, isso vai cansar o teu mental, tá? Você vai falar, não dá mais, eu estou exausto, eu estou sempre aflito esperando alguma coisa, estou sempre tendo que me preocupar onde ele está, onde ela está, o que está fazendo agora. Então aqui fala que dentro do possível em 2025 você tem que ser mais gentil com você, você não pode se responsabilizar pelo caminho que o outro segue. Você pode até amar, proteger, fazer o que você quiser, mas você não é responsável se o outro quer se jogar aqui do precipício, tá? Então não fica se culpando tanto no próximo ano, porque você não consegue amenizar, proteger, cuidar de tudo. De problemas a vida já tem, cada um já tem o seu. Então aqui pede um pouquinho de bom senso, tá? Vou dar um exemplo. Esses dias uma mãe me procurou e acabou relatando coisas absurdas lá sobre o filho. Aí eu pedi o nome dela e data de nascimento pra gente fazer oração, deixar ela em prece, que às vezes a gente tem o nosso trabalho lá na casa e coisas assim. Ela eu não quero oração não, mas eu quero que você faça por ele. Observa isso. O amor de uma mãe é tão cego, que mesmo ela mesma tendo relatado tudo aquilo, todos os desvios que eu vi lá, que o filho tem, ela nem quer receber oração, não se trata dela. Ela quer intercessão só por ele. Então, isso ao mesmo tempo que é bonito, isso também mostra tamanha nossa inocência de querer enxergar a sombra do outro. Então, mesmo que você coloque em oração, mesmo que você apoie, mesmo que você dê meios para a pessoa se cuidar, se tratar, o que for, é entender que ainda assim há pessoas que vão insistir num caminho inverso. E aí você tem que olhar para você e falar, tá tudo bem, eu fiz o que pude, mas eu não posso me responsabilizar, tá? Eu não posso ser responsável eternamente por aquele que insiste no erro. Então, para aquelas figuras de Sagitário que são grandes matriarcas ou que são mantenedores de família, é importante você ter isso no teu coração, tá? Roda da Fortuna, espada e valete de ouro. Roda da Fortuna na influência externa, espada, vitória. Roda da Fortuna, movimento. Valete, foco e materialização, elemento terra.
Só que aqui, roda da fortuna com espada, de novo, ó, é teu emocional que te guia? Inteligência, sabedoria. Então é entender que a espiritualidade quer que você se concentre muito com a tua visão de vida. E até mesmo ele destacam, de certa forma, a visão física, tá? Tem esse destaque para os seus olhos. O seu foco, o seu direcionamento. Espada é isso. A mesma espada que pode proteger, ela também pode ferir. Então, aonde está o seu direcionamento em 2025? Qual é o seu foco? Não estou falando o foco do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe e dos seus filhos. O seu foco. É assim que você vence em 2025. Agora você fala, eu não sei. Faço ideia do que eu quero fazer. Vai lá assistir o aulão de 2025 e eu falo o que acontece com quem não tem foco no ano do eremita. Aí você vai entender. Então entenda para evitar, tá? A roda da fortuna, eu sinto que no teu corpo físico, lembra que lá na abertura eu falei um pouco sobre flexibilidade, musculatura? Tá vendo o chacal aqui? Sendo esmagado debaixo da roda? E a esfinge tendo vitória no topo. É importante, como você trouxe aqui numa sequência que eu tô vendo no final, arcanos jovens, viris, força, que pedem força física, muscular, independente da tua idade, busque sempre, claro, um médico, um profissional, alguém que te ajude a adaptar isso à tua realidade física, mas tem um movimento sempre te incentivando a trabalhar a força da musculatura e a força das suas pernas, tá? É como se fosse um simbolismo, mas aqui mostra a necessidade de trabalhar isso, tá? Porque onde a gente vê esses arcanos, ó, tá vendo que o carro é um jovem de pé, e ele conduz aqui, ó, tanto na luz e na sombra. Por isso que você tem uma esfinge e outra do lado. Significando que um caminho de vida pode me levar à sombra. O outro caminho pode levar à luz. Só que para eu ter força para trabalhar, para viver ou para lutar, a força física, a saúde também é importante. Então, se você começar o ano de 2025, Sagitário, muito ocioso, muito paradinho, não faz assim absolutamente nada para cuidar da tua saúde física, pode ser um ano complicado, porque anos 9, ano de eremita, ele mexe muito com a nossa vitalidade, com a nossa disposição. Ele é o arcano velho do tarô, tá? E tem pessoas às vezes que com 30 anos que parece que está mais cansado do que aqueles que estão com 60, que estão com 70. Então pede um cuidado muito grande com a ociosidade. Tá? Cuidado com o excesso de comodismo, excesso de conforto. Porque uma vez uma mestra de tarô que eu conheci em Maringá, o nome dela é Flávia Alves, teve uma época que ela fez uma leitura para mim, isso faz muitos anos, foi lá no começo da minha jornada do tarô, e eu pesava acho que uns 65 quilos. E aí ela falou assim, cuidado, viu? Felicidade engorda. Ela só me falou isso. Naquele momento, eu não entendi nada, porque eu já pesava aqueles 65 quilos há muitos anos, acho que tipo uma década pelo menos. Meu peso sempre foi muito padrão. Mas foi dito e feito. Começou uma fase muito feliz, ao contar daquela época que ela fez, ali aquela colocação. Só que nessa fase feliz, eu também comecei a ter excessos. Eu parei de me cuidar, comecei a comer mais, porque às vezes a felicidade ou a emoção, o exagero, tudo que é demais é ruim. E eu acho que eu engordei 20 quilos ali. Bum. Daí ela falou, cuidado, felicidade também engorda. Então, às vezes, quando a gente está muito deprimido, ansioso, isso muda o hábito alimentar. Tem pessoa que não come nada, perde peso em semana de prova. E tem pessoa que é o oposto, que na ansiedade come. E tem pessoa que é o oposto, quando tá muito, muito bem, a vida tá muito tranquila, só fica lá sentado com o controle na mão e comendo. Então existe um pedido que parte da tua energia do signo, seus mentores trazem isso. Se mantenha ativo, se mantenha em movimento, tá? Se busque gastar um pouco a tua energia. Você já viu o teu símbolo no zodíaco? Você já viu como é, Sagitário? Você já percebeu aquele símbolo bonito quando você tem o centauro? Você já viu um centauro? Então pesquisa.
Aonde está a força do centauro? Onde está a força de um cavalo? Nas pernas. Tá? Então tá pedindo esse alerta aí. Ó, vamos lá. Tá vendo aqui? Perna, casa 4. Tá na hora de usar as duas, tá? Então aqui o seu desafio tá muito ligado a isso. A um resgate da tua força física, da tua saúde, mas empenhar a tua força nas coisas certas. Seus mentores falam que em 2025, mesmo que você seja uma boa pessoa, caridoso, generoso, antes de você sair ajudando, amparando e resolvendo o problema dos outros, você precisa equilibrar na tua balança da vida o seguinte: enquanto eu me dedico a ajudar essas pessoas, a mediar essas pessoas, a resolver a vida dessas pessoas, eu estou sendo negligente comigo? Porque para você continuar ajudando ou fazendo bem ou o que for, eu sempre falo isso, doente não cuida de doente. Você precisa estar bem. Então, acima de tudo, assuma o equilíbrio entre o dar e receber, tá? Porque em 2025, o que eu sinto de desconforto para Sagitário está mais ligado aos outros do que com você mesmo. Onde você vai perceber que tem pessoas que de fato não merecem, Gabriel. Eu parei para analisar, eu não queria. Mas não, se deixar, não tem nenhum muito obrigado. Ah, mas dá sem saber a quem, conversa fiada. Porque todo mundo, no mínimo, um muito obrigado espera. E se falar que não é mentira. A energia é dando o que se recebe, dar e receber, é uma troca. Aqui eu estou trocando com vocês energia. Então vamos dar um exemplo. Se você está aqui até o final, tem pessoas que quando a gente fala assim, deixa seu like, seu comentário, a pessoa, eu não gosto que pede like. Interessante, eu posso doar o meu tempo, eu posso doar a minha energia, o meu dom, eu posso doar a minha vela, a minha prece, mas a pessoa de eu pedir um like, ela não tem a capacidade de doar, essa já não merece receber a leitura, porque é dando que se recebe. Se você não está capaz de reconhecer o outro, fazer o bem ao outro, por que você quer receber o bem? Entendeu? 2025 é sobre isso, tá? O espiritual, ó, momento de fazer ou vencer, tá? Algum processo de procrastinação, algum processo que está afastando você da tua essência. O espiritual traz desafio. Sagitário, mesmo que você fala, Gabi, eu não tenho vício nenhum, nem com bebida, nem com comida. Lembra que vício não é só droga. Pode ser aquele açúcar em excesso, pode ser uma linha de visão ali, que você está só estudando, consumindo informações muito densas. O cuidado do arcano do diabo no espiritual é entender cuidado com as pessoas, com os prazeres, com as coisas que te afastam do trabalho prático. Sabe? Aqui, vamos dar um exemplo. Gabriel, eu decidi que eu vou trabalhar na casa espírita, eu decidi que eu vou trabalhar na igreja, eu decidi que eu vou trabalhar no terreiro. Aí quando você falar eu decidi, vai surgir 1001 coisas. Pneu do carro vai furar, a gente vai aparecer, vai falar, não, esse fim de semana não, vai ter o aniversário. Ah não, hoje não, deixa para começar na outra semana. Então, o teu espiritual ele vai estar em batalha de compromisso. A espiritualidade vai testar o seu compromisso. Quanto mais compromisso você tiver com a tua fé, mais forte você fica. Quanto mais você deixar o mundo te dizer não para o seu compromisso, aí você vai começar a entender, nossa, sempre que eu vou fazer esse movimento, parece que as pessoas à volta tentam impedir de eu ter esse compromisso. Tá? Esse compromisso é você que dita, se é um dia no mês, se é a cada 3 meses, ou o que você vai fazer, não importa. Mas o seu compromisso com a vida espiritual será testado em 2025. Ou seja, não dá para viver uma vida só conectada no ter, se não existe o ser, tá? Conselho final. Seu conselho final está na autovalorização, casa 9. É o momento de se preocupar com seus próximos 9 anos, não é só com 2025. Com a tua colheita, é um bom momento para investir em plantação, em terras, em data, em chácara. É um bom momento para pensar no teu futuro, a longo prazo. Será que eu vou me aposentar? O que eu vou fazer para ter qualidade de vida no futuro? O que eu vou fazer para continuar tendo um rendimento ou uma vida digna? A casa 9 fala de garantir o seu futuro, as suas moedas. Seja aquilo de acordo com o teu padrão.
Mas se você não colocar a tua estabilidade em primeiro lugar, você vai daí estar colocando o quê? A de alguém, a do outro. Tá? Então lembra disso. Para cuidar do outro, você tem que estar bem. A casa 9. Em relação ao conselho final, nós temos também, não tenha medo das mudanças. Então, tudo que 2025 trouxer que traz mudança muito rápida, repentina, Gabriel, não tive escolha. Quando eu vi, eu tive que mudar de casa. Quando eu vi, eu estava mudando de apartamento. Quando eu vi, eu tive que fazer as malas correndo e sair. Algumas mudanças que, mesmo parecendo num primeiro momento difícil, são livramentos. Lembra lá tudo que a gente falou na abertura. Muitas vezes se trata do ponto de vista que se tem. Tá? Então, às vezes, algumas mudanças que são repentinas, que não dá tempo muito de se preparar, por trás dela, a espiritualidade está trazendo algum livramento, tá? Então, lembre-se disso. Deixa aí quem tiver que ir, tudo que já cumpriu o propósito na sua vida, deixa aí, para que você possa seguir uma vida mais leve, uma vida mais segura. Vamos tirar o Conselho Geral dos Arcanos Maiores, ali a partir do mês de janeiro a dezembro de 2025. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. Firma teu pensamento em Deus. Traz as previsões, a energia geral de cada mês, do mês de janeiro a dezembro de 2025. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. Vamos lá. Janeiro, roda da fortuna, fechamento de ciclo e abertura para novas escolhas. Roda da fortuna, ela é sempre um ciclo kármico, é a roda de Sansara. Então, o que eu faço com ela, Gabriel? Janeiro, não repita ciclos. Tudo que tiver repetitivo, que você fala, de novo isso, já vi isso, de novo essa conversa, corta. Tá? Para que, ou seja, você saia de baixo e vá para o topo. Observe em janeiro repetições de padrão, tanto de comportamento, acontecimentos e situações, que isso vai estar tentando te fazer observar algo para que você volte ao controle, volte ao topo. É um bom período para rever também a forma como você está lidando com o dinheiro ou com o movimento de questões materiais. Por quê, Gabriel? Quem em janeiro for prudente com a roda da fortuna vai amenizar ou se livrar de um problema em fevereiro. Torre. Então a torre é quando a gente dá um chega pra lá, faz uma faxina. A gente limpa a casa, limpa a energia, limpa pessoas, limpa a relação, tudo aquilo que só está tirando a solidez da tua vida. Então a torre em fevereiro é um mês chave, onde você talvez, Gabriel, e se eu não fizer nada? E se a vida fizer? Sabe? Eu percebi naturalmente aquilo ali caindo por terra. Lembra que eu falei? Tudo aquilo que cumpriu o propósito na minha vida, eu deixo ir. Tá? Porque, se você deixa fevereiro algumas relações serem testadas, a falta de solidez, a partir de março você não consegue mais ver as coisas da mesma forma. Então, quando eu entro no caminho do pendurado, não há mais escolha. Eu não vejo mais aquela amizade igual, o mundo igual, aquele relacionamento igual, porque uma vez que eu vi, eu não posso mais ignorar o que eu vi. Aí eu alcanço a verdadeira iluminação, tá? Então, a partir de março, mostra de fevereiro e março bem conectado, onde você vai precisar ter um ponto de vista bem sério sobre alguma situação, para que você se posicione e encerre aquele ciclo. Aí, quando você vai para abril, maio, a coisa fica leve, a coisa melhora. Porque se eu fiz a lição de casa. Por que você fala se eu fiz a lição de casa? Porque tem pessoas que vão ouvir o conselho, mas na hora que a gente fala fecha ciclo, resolve, olha para isso, a pessoa não faz nada. Ela vai daí acumulando a lição de casa. Ela não fez a roda, ela traz a roda para frente. Ela não fez a torre, ela traz a torre. Ela não fez o pendurado, ela traz. Aí quando chega aqui, ao invés de leveza, ela tá cheia de bagagem. E quando você tem aqui, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, o louco não carrega bagagem. O sol é independência. Então, quando você vai, depois aqui de março, tá? Você vai para abril e maio, leveza, recomeço, mudança, libertação. Eu priorizo uma vida leve, um recomeço se necessário.
mas eu também quero arriscar uma nova forma de viver. É como se fosse assim, independência ou morte. E você traz isso ali para você ligado a abril, maio. Então é um bom momento de viajar, de mudar, de deixar algo para trás e não ter medo de assumir a independência e o controle sobre a própria vida. Tá? Só que entender que o louco sozinho nada faz. Olha a postura, sol, confiança, ação. Eu não tenho escolha se vai dar certo, eu tenho que fazer dar certo. Tá? Então a postura é o que garante a jornada desse daqui. A força, em junho, vai se conectar com o arcano oposto em julho. Então você percebe que o movimento de junho e julho é bem diferente. Porque em junho a força é vitória, é esforço, é domínio, é luta. Tá? Força, é canalizar força para alguma coisa que vai me causar crescimento, vitória sobre algo. Só que em julho, paz, pacificação, é uma coisa mais calma. Então aqui mostra que você tem um movimento intenso de vida ali até julho. Junho fica mais intenso, você tem que estar mais ativo, mais rápido, até junho. Quando vem julho, parece que você dá uma pausada para perguntar se as decisões que eu tomei, se os movimentos que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, como que eu cheguei em julho. Então a temperança é uma hora de paciência. Julho não é para tanta decisão igual até junho com a força. Julho é aquilo assim, o que eu podia resolver até ali eu resolvi, agora tem coisas que eu vou ter que esperar. Eu vou ter que reequilibrar, vou ter que refazer algum plano. Temperança é um momento de pacificação, não chega a ser isolado, mas é um momento onde eu não quero gastar muita energia. Tá? Eu vou precisar, não digo me recolher, mas eu vou precisar usar com sabedoria a minha energia, tá? Não vai ter assim uma disposição enorme. Agosto, arcano maior, arcano da morte. Falei isso em todos os signos que ele surge na mandala. O único jeito de vencer esse colega e aprender a viver junto com ele é isso aqui. Um sacerdote e uma criança, ou seja, a fé e a esperança de uma criança. Fé e aquela pureza que vem de uma criança. Se eu tenho esses dois, não há transformação externa, interna no mundo de alma que eu não vença. Então, o arcano da morte em agosto, ele fala sobre finalizações ou despedidas de ciclo para que você comece um novo capítulo da vida. Ou pessoas que não vão mais participar do seu capítulo de vida, porque aqui você tem ela junto com o julgamento. Então, fala de grandes encerramentos ali entre o período de agosto e setembro. Tá? É muito importante ficar atento a convocações, a direitos e deveres, a saber falar, a saber ouvir, porque de vocês em agosto a setembro pode ter assim movimentos bem transformadores, bem fortes a responder, tá? Outubro. Outubro está ligado com novembro, onde vai bater muito as relações, não só amorosas, mas a realidade das relações. Se eu tenho medo, exemplo de um novo amor, você vai perceber que com medo ou sem medo você precisa recomeçar. Se tem alguma situação que eu não estava conseguindo falar, dialogar com o parceiro, quando você passar de outubro, novembro, a tendência é que os diálogos na casa do amor abrem. Então pode surgir pessoas do passado para você se resolver, reconciliação, diálogos, novas pessoas surgindo, tá? Mas aqui fala de resoluções de vida mais afetiva, íntima. Não tenha medo de encarar a realidade. É momento de olhar, é o momento de tomar uma decisão. Ou estamos juntos ou não estamos. Então aqui fala de quebrada de véu, tá? Véu de ilusão. Então se você às vezes ali chega nessa época do ano e sente, exemplo assim, que talvez a pessoa está com algum tipo de mentira ou história mal contada, é um período onde as coisas tendem a vir às claras, tá? E no final do ano, o eremita em dezembro, que é o arcano do ano, ele está lá em dezembro. E o eremita, ele fala do que, Gabriel? Interessante que o eremita, para todos os signos até agora, ele vem antes. E para vocês, ele só vem no fim. O verdadeiro recolhimento, a verdadeira reflexão, o verdadeiro fechamento de ciclo, para vocês veio no último mês do ano. Ou seja, parece que é um ano muito intenso para Sagitário, para quando você chegar em dezembro, você fazer uma avaliação de tudo isso. Tá? O eremita, ele é um arcano que vai te favorecer a escrita,
a sabedoria, o espiritual, o recolhimento. Mas ele sempre vai pedir muito cuidado o quê? Com a saúde. Ele vai pedir também para você não confundir o isolamento com solidão. Tem pessoa que está às vezes levando uma vida solitária e está achando que, não, eu estou bem assim, eu me acostumei. Tá? Solitude e solidão são coisas muito diferentes. Às vezes é bom ter um momento só para nós, mas não fique numa introspecção em dezembro ao ponto de, exemplo, não saber mais se relacionar com os outros. Tenha um senso de limite. Recolha se você sente que deve, se você está bem, se você precisa. Mas se você estiver ali em dezembro, porque lembra que você enfrentou a Lua em outubro? Então vamos dizer que desde outubro você sentiu assim que você está muito solitário, você está sem diálogo, você não está conseguindo se sentir talvez amado ou amada. Em dezembro temos que olhar para isso, para você se reconectar com as pessoas ou se reconectar com aquelas pessoas que você se importa, tá? Cuidado com o excesso de solidão. Ele é maravilhoso em alguns aspectos, mas para entender sobre ele, você tem que assistir o aulão lá da previsão 2025. Lá eu falo tudo sobre ele na influência do ano, tá? Lembrando que esses aulões vão aparecer aqui, ó, nada de solidão. Vai aparecer aqui Plutão em Aquário e também as previsões 2025, onde eu vou falar todo o fator da astrologia, numerologia, tudo que você precisa saber, tá? Inscrições abertas para o curso de tarô, 100% online, acesso ilimitado. Gabriel, onde eu me inscrevo? Direto no site da Hotmart, tem o link, lá eu tenho um vídeo explicativo, tem todo um roteiro explicativo na página, é só ler com atenção e assistir o vídeo. A inscrição é direto no site e o acesso a Hotmart envia no teu e-mail após a confirmação. Que Deus abençoe vocês em 2025, que 2025 ele seja abençoado em todos os sentidos e aquilo que for desafiador, que Deus também te dê sabedoria para você conseguir resolver qualquer situação no seu caminho. Até a próxima!